Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carter, exatamente comigo. Programa de ontem, né, a presença ilustre e brilhante da doutora Helena Brígido. Ela que é médica infectologista formada pela Universidade Federal do Pará, especialista em epidemiologia e saúde pública, mestre em medicina tropical, mãe do Bruno e do Rodrigo. Tema, AIDS. Minha amiga doutora Helena, boa noite, querida. Boa noite, obrigada pelo convite novamente. Eu que agradeço, nós que temos a agradecer, é sempre importante a presença de vocês, eu sempre agradeço, começo esse programa agradecendo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por podermos proporcionar aqui assuntos, temas, trazer convidados brilhantes, para levar até vocês, meu amigo e minha amiga, assuntos de extrema relevância. Muito importante esse carinho de vocês, muito importante vocês estarem aí conosco. Quando eu tenho a oportunidade de estar em algum lugar, pela rua, foi semana passada aos bancos, fui visitar alguns amigos empresários, nossa, esse carinho de vocês, esse abraço de vocês, doutor, que programa maravilhoso. É por vocês, meus amigos. Esse programa ele é feito para levar conhecimento até vocês. Assistiram o programa de ontem? É ótimo, que bom que todo mundo respondeu presente. O programa de hoje é a continuação. Não é isso, doutora Helena? Isso, algumas pendências ficaram e vamos tentar resolvê-las. Isso, meu amigo e minha amiga, dá tempo de avisar naqueles grupos lá no WhatsApp, avisar os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, SMS, ligar para todo mundo, todos os parentes familiares, que o assunto é grave, o assunto é importante, o assunto é atual. AIDS, essa epidemia, essa doença terrível. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos logo mais. Eu aqui, doutora Helena e vocês aí, ok? Um beijo no coração de todos e até já já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. E nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carter já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carter. E vamos direto ao assunto, né? Doutora Helena Brígido, continuação do programa de ontem, tema AIDS. Programa sério, uma preocupação muito grande. Nós precisamos que você saiba como identificar, quais são os cuidados que você tem que ter, que tem que tomar, não é isso? E quais são, claro, os medicamentos, como é que é esse tratamento, né, doutora? Doutora Helena.
Olá. Muito obrigado, querida, mais uma vez. Eu que agradeço. Nossos telespectadores, realmente, todos nós da produção temos muito a agradecer essa sua brilhante presença, esse tempo que você está aqui dando. Eu sempre digo que você doar um pouquinho do seu tempo a quem precisa, esse é o nosso grande lema. Obrigado, viu? Mas essa é uma oportunidade que a gente tem para falar com tantas pessoas ao mesmo tempo sobre esse assunto que é importante, né? Obrigado, querida. Obrigado, é isso mesmo. Doutora, nós vamos começar com algumas perguntas que ficaram bem ainda ali curiosas, pendentes. A gestante portadora de HIV, do vírus, passa necessariamente para a criança? Se ela não tomar a medicação, o risco é mais ou menos de 20% a 40%, a possibilidade de passar para a criança. Mas hoje a gente tem um recurso muito grande, tem uma combinação de medicamentos que a gestante utiliza e que o risco passa a bem menos de 0,001%. Então o risco é bem menor. Só que assim, além da medicação, ela tem que tomar os devidos cuidados. Nós temos que fazer com que ela fique indetectável, porque a possibilidade de ela passar para o bebê é praticamente zero quando ela está indetectável. Que é a quantidade de vírus por ml de sangue para quem, só para relembrar do programa anterior. De ontem, né? Isso. Olha, como é importante você estar ligado conosco, meu amigo e minha amiga. No programa de ontem, a doutora explicou o que é o indetectável, né? Sim. Então, só para entender, você que está começando hoje conosco aqui, perdeu o programa de ontem, é uma sequência. O programa de ontem, nós já tratamos de vários assuntos, então a nossa linguagem hoje vai ser um pouco mais avançada em função das explicações que foram dadas ontem. Não é isso, doutora? Sim. Doutora, a senhora falou algo muito importante. Ao longo da minha vida, enquanto advogado, faz uns 3 anos atrás, aproximadamente, eu tive duas clientes, 2 moças, adultas, portadora do vírus HIV, desta doença. E a mãe também era portadora, claro. Então, pelo que a senhora está nos explicando agora, com muita sabedoria, com muita inteligência, se a mãe tivesse detectado que era portadora do vírus e tivesse tomado esse medicamento, essa medicação, toda ela, religiosamente, de uma forma correta, acompanhada por uma profissional, pelos profissionais da área, então o risco seria praticamente zero dela ter filhos com... Exato, mas ela tem que usar a medicação, no momento que a gente descobre que ela está grávida, imediatamente iniciar o medicamento por via oral, ela toma os comprimidos em casa até o trabalho de parto. No trabalho de parto é começado o AZT na veia. Então, se fornece o AZT para as maternidades que não têm AZT, os locais de atendimento especializados fornecem esse AZT injetável e ela usa o AZT colocado na veia da grávida até o bebê nascer. Quando o bebê nasce, aí se faz o AZT líquido para o bebê. Até se faz o clampeamento do cordão, se corta o cordão umbilical, né? E a criança utiliza, se faz o teste na criança. Só lembrar que o teste da criança vai ser sempre positivo, porque é anticorpo contra o vírus e a criança está recebendo o anticorpo da mãe. Então, o exame da criança que é anti-HIV vai estar positivo. Depois é que a gente vai saber se ela realmente pegou HIV ou não. Impressionante. Vocês entenderam, meus amigos e minhas amigas? Eu também, graças a Deus. Muito importante. Quer dizer que cada fase é uma forma de passar, de medicar. É isso? O AZT sempre, em todas as fases. Não, okay. Sendo que antes da gestação, descobriu que está grávida de uma outra forma, e depois, quando os bebês nascem, também é feito de uma outra forma. Também é feito para o bebê. E a mãe continua usando o medicamento dela. É importante que ela não pare a medicação que ela estava utilizando durante a gravidez. A gente não vai trocar o medicamento, a não ser que haja alguma infecção chamada oportunista ou que uma necessidade. Mas ela usa a medicação normal e segue o acompanhamento dela e do bebê. Importante. Sequência. Nessa mesma linha de raciocínio, como é o acompanhamento das crianças, dessas crianças? As crianças devem ser acompanhadas com um pediatra, né? Pediatra que conhece, que trabalha com AIDS, né? E também uma equipe, porque é um transtorno psicológico muito grande para a família, né, da criança. Se a criança tem HIV ou se não tem, e aí vai ser feito esse acompanhamento. Então, uma equipe multidisciplinar. E se vai acompanhar a criança até ela ser detectada como não ter HIV, ou se ela tiver HIV, se acompanha a vida toda.
Importante, doutora. Quer dizer, então, que dentro das especialidades da área de medicina, da área médica, existem os profissionais, pediatras, que têm ali dentro das suas especialidades existem pessoas, existe uma equipe. É só para que a gente entenda, porque é muito difícil. Todos os nossos telespectadores, claro, a grande maioria tem esse conhecimento, mas a grande minoria não tem acesso a essas informações. Pois é, nós temos infectologistas. Perfeito. E não necessariamente, que é o meu caso, mas não necessariamente infectologista para atender pessoas que têm HIV. Existem vários clínicos que trabalham muito bem com pessoas que têm HIV, e aí existem ginecologistas que trabalham em relação à grávida, e os clínicos, infecto também, e tem os pediatras, é toda uma equipe, não só de médicos, quanto de equipe, o restante da equipe, né, multiprofissional. Importante, que bênção maravilhosa. Nossos hospitais públicos, que sempre há essa preocupação muito grande. Também temos, nós também, está disponível para a população, para todos que não têm acesso a um plano de saúde? Existe hoje? Existem várias unidades hospitalares que atendem essas mães grávidas para que elas tenham todo um acompanhamento correto, adequado da conduta para que a criança não tenha um HIV. Como é o parto, a amamentação é muito importante. Nós fornecemos leite, os serviços de saúde públicos precisam fornecer o leite para essa mãe, porque a mãe não pode amamentar. Porque existe uma... Eu ia fazer, provavelmente muita gente está fazendo. Continue. Existe uma possibilidade da criança adquirir o HIV. Digamos que a mãe faz a medicação corretamente, faz a medicação durante o parto, a criança faz a medicação oral, o líquido, e a mãe amamenta. Então, o risco ainda existe. Então, é fornecido o leite adequado para a criança. E aí existe uma rede de hospitais para isso. Caso o hospital em que a mãe quer ter o bebê, seja público, seja privado, não tenha a medicação, ela adquire nessas redes especializadas, ela vai com o médico dessa unidade, feita a solicitação para a farmácia desse mesmo local, e ela leva tanto a AZT na veia, do frasco, na veia, quanto o AZT líquido para a criança e o leite. Impressionante, minha querida. Doutora Helena, suas informações são demais preciosas, demais importantes. Mais uma vez, obrigado. Não vou cansar de me agradecer. Então, as mães que são portadoras de HIV, desse vírus, dessa doença, que vierem a ter um bebê, elas não podem amamentar. Não podem amamentar. Elas são orientadas para isso. Isso eu ia perguntar. Elas são orientadas essa orientação, a esse cuidado, não só da sua equipe, como de todo o Estado. E a partir do momento... sequências. Perdão. E existe, é de fácil acesso a esse tratamento? Ou ainda nós temos muita dificuldade? Primeiro, se é de fácil acesso. E segundo, se os hospitais públicos, se eles estão preparados para receber esses portadores dessas doenças? A grávida, a mulher com HIV, grávida ou não, ela tem acesso imediato, ela tem uma aceitabilidade em toda essa rede especializada em tratar quem tem HIV, os SAIs, que é o Serviço Ambulatorial Especializado em AIDS. Então ela tem esse atendimento. A partir do momento que a gente descobre que ela tem que está grávida, a gente já orienta sobre o leite, já orienta para não aumentar e qual é toda a medicação. Então existe essa orientação, sim. Agora, todos os hospitais não estão preparados, todos, né, de uma maneira geral, mas existe um grupo de hospitais que está tranquilamente preparado para isso. E como eu falei, caso aquele determinado hospital, que aquela mãe quer ter o bebê naquele hospital, ela pode estar conversando com o médico dela e o médico solicita ao serviço especializado que forneça essas medicações e o leite. Importante. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? Que importante, né, a presença da doutora Helena. Tema realmente atual, tema realmente preocupante. Dá tempo, nós vamos fazer um breve intervalo. Dá tempo você, meu amigo, minha amiga, de avisar todo mundo que nós estamos hoje no segundo dia, na segunda parte da participação brilhante da doutora Helena. Assunto é HIV, né? Eu espero que você não tenha perdido o programa de ontem, senão a equipe, a produção, logo vai postar no YouTube para você ter acesso a essas informações, que são informações preciosas. Mas olha, dá tempo de avisar todo mundo, dá tempo de avisar os vizinhos da direita, da esquerda, postar no grupo do WhatsApp, SMS, avisar todos os parentes e familiares.
Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carton já há 20 anos. Desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. De amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania. Tema: AIDS, HIV. Presença brilhante e ilustre da doutora Helena Brígido. Exatamente, meu amigo. Doutora Helena, nós recebemos bastante SMS, bastante mensagens, WhatsApps principalmente. Eu gostaria que a senhora discorresse, antes de nós continuarmos no assunto grávida, nesse crescimento dessa criança portadora dessa doença, que assustou muita gente. Esse atendimento que vocês fazem diariamente. A senhora, por exemplo, atende uma média de 4 novos casos? É isso mesmo? É, mais ou menos. Cada médico do local onde eu trabalho, a gente tem atendido 4, 5 casos novos em cada turno de atendimento. Então o número de casos é muito grande, a maioria de jovens, né, que não sabiam que tem HIV e descobriram ou porque ficaram doentes ou porque tiveram alguma atividade de risco, algum fator importante de não uso do preservativo, enfim. E essas pessoas vão fazer o teste. E a gente tem recebido essas pessoas, na primeira vez, 4 a 5 atendimentos em cada turno de trabalho nosso, né? Isso é muito grave, é muito sério, porque que medidas de prevenção a gente está fazendo? Pronto, isso. E a gente está falando assim em relação aos gestores, em relação aos profissionais de saúde, a população em geral. A população precisa procurar a informação. A gente tem a internet, né, que é fácil acesso para todos, mas a gente, como profissional de saúde e os gestores, a gente tem que avançar nessa informação, porque não está chegando a informação para essas pessoas, ou pode estar chegando e essa pessoa não tá tendo a consciência de que ela precisa se prevenir. Então, graças a Deus, a senhora falou um adjetivo muito importante, uma palavra muito importante: informação. Esse é o nosso objetivo aqui com o programa Direito e Cidadania. Mais uma vez, obrigado. Estamos cumprindo Nosso papel, nossa função, primeiro aqui na Terra, né, perante Cristo, depois perante a sociedade, né, de devolvermos um pouquinho
levarmos conhecimento útil, que é o mais importante. Sim. Dentro desse primeiro atendimento, desse primeiro contato com esse, infelizmente, novo portador dessa doença, como é que está? A faixa etária é aquela mesma que nós tratamos ontem, está em torno ali da 18, 19, 20 anos. Esse é um dado. E segundo, homens, mulheres, heterossexuais, como é que está isso? Existe alguns dados, alguma informação mais precisa, já tabulada a nível de quantificar isso? Como é que está isso, doutora Helena? No início da epidemia de AIDS no Brasil, nós tínhamos a faixa etária mais prevalente, de 20 a 44 anos. Hoje a gente ainda tem essa faixa, mas um pouquinho menor. Então a gente tem observado que essas pessoas que procuram atendimento como primeira vez, como primeiro atendimento, elas têm uma faixa etária menor. Mas falando em AIDS, que aí é desenvolvimento da doença, perfeito, aí continua essa faixa etária, porque a pessoa demora mais ou menos 10 a 15 anos para desenvolver a doença. Só que assim, a partir do momento que a gente descobre que ela tem HIV, ela já entra com a medicação. E aí a gente espera e a gente tem constatado que o número de casos de AIDS, assim, da doença desenvolvida, começa a ter uma inclinação um pouco mais distante, porque ela está usando antirretroviral. E aí as faixas etárias mais tardias que desenvolvem a doença. Então a gente tem, por exemplo, a terceira idade, né, a gente tem vários pacientes de 80 anos, de 70 anos, de 60 anos, que tem a doença AIDS que está em acompanhamento, com a sua família e tudo mais. Com relação à categoria de exposição, né, quais são as pessoas que têm uma evidência maior, né, uma prevalência maior de ter o HIV? A nível de Brasil, a gente tem observado que aumentou muito o número de heterossexuais, então pessoas que têm relação sexual com o outro sexo. Mas no Pará, a gente ainda tem um número muito grande de homossexuais masculinos. A prevalência, sem dúvida nenhuma, é muito clara, que ainda permanece como era no início da epidemia, porque no mundo inteiro eram os homossexuais masculinos, e aí houve uma mudança, né? Então os heterossexuais cresceram muito em relação ao número de casos, mas no Pará continuam homossexuais masculinos, uma faixa etária jovem. Jovem, meu Deus do céu. Meu amigo e minha amiga, tá aí, né? Mais um esclarecimento. Nós tratamos desse assunto ontem e continuamos nesse item. Preocupante. Preocupante, mas sem dúvida. Assustador. Continuando daquela criança que infelizmente, ou enfim, graças ao nosso bom Deus, nasceu, mas nasceu portadora do vírus HIV. Como é esse acompanhamento? Porque esse bebê vai virar uma criança vai virar uma adolescente. Em que momento ela toma conhecimento, essa criança, esse adolescente, qual o momento que ela conhece, que alguém informa para ela e como é feito? Se existe um trabalho social, psicoterapêutico, como é que é essa, que me preocupa muito, né, gente? Diversas doenças, como é que uma mãe lida, se o Estado tem aí algum trabalho em cima desse crescimento, dessa criança que nasceu portadora? Existe um grupo que trabalha com a criança que tem HIV, que é pediatra e toda uma equipe multiprofissional. Mas assim, ao longo desse tempo, essa criança ela vai passar do pediatra Perfeito. Para o médico não pediatra. E aí tem um pouco da quebra, porque desde o início ela está sendo acompanhada por aquele pediatra ou por aqueles pediatras daquela unidade de saúde. E depois ela tem o acompanhamento com um outro médico que não pediatra. Quando que vai contar? A gente sempre observa a vontade da família, porque até ela ter a primeira relação sexual dela, não existe risco de ela transmitir para alguém, né? Então ela pode estudar, ela pode fazer as atividades dela de lazer sem nenhum problema, piscina e tudo mais. A partir do momento que ela entra na adolescência, é muito importante que comece a conversar com ela sobre isso, porque tem o uso do preservativo, a possibilidade de transmitir para uma outra pessoa e também para que ela saiba, ela tenha um discernimento de entender, né, o que é que ela tem. Então existe todo um trabalho para que isso aconteça. Importante. E a senhora já presenciou, ao longo desses seus 29 anos, trabalhando, tendo contato com esse vírus, como é que é esse adolescente que toma conhecimento? Às vezes o adolescente... Como é que ele reage? Como é que ele reage? Não, agora
Como é que é esse contato? De uma certa forma, quando alguém toma medicamento o tempo todo, né? Porque a criança nasce e ela fica tomando medicamento. Quando se descobre que ela tem o vírus realmente, ela continua tomando medicamento. Então, de alguma forma, ela começa a pensar: o que eu tenho? Por que eu tenho que tomar o comprimido? Por que eu tenho que ir no médico de vez em quando? Por que eu tenho que fazer raio-x? Então, de alguma forma, ela começa a perceber que ela tem alguma alteração de saúde. E aí se faz todo o preparo. Eu particularmente, eu não tenho esse contato muito próximo com esses adolescentes, com essas crianças, porque tem um grupo que trabalha com criança e adolescente com HIV. Perfeito. Quando a gente recebe muito mais o adulto, né? A gente teve algumas situações em que a gente presenciou essa situação. E a criança, ela fica preocupada e ela já conhece, inclusive com a divulgação da mídia e tudo mais, ela já sabe o que é AIDS, né? E aí ela diz: mas AIDS é aquela doença que pega, mas como foi que eu peguei se eu não comecei, né? Se não começar a relação sexual. E aí se fala da mãe e tudo mais. Mas é um momento difícil, é um momento muito preocupante. Mas existe um grupo que tem essa habilidade, né, de cuidar desse adolescente que tem HIV. Existe, então, essa... Está disponível para a população, através do Sistema Único de Saúde. Sim. Existe, então... Existe um grupo habilitado, competente, que cuida muito bem dessas crianças e adolescentes. Está vendo, meu amigo e minha amiga? Então, graças ao nosso bom Deus, eu espero em Deus que na sua família não tenha, mas para isso é preciso bastante cautela, né? Bastante diálogo, bastante informação. O diálogo é fundamental, né? A gente tem muita informação de mídia e tudo, mas a internet, né? A facilidade da criança ter o seu iPad, né? No seu celular tem informação, os chats, né? As conversas que tem, os encontros, né? Então tem essa facilidade nessa modernidade em que a gente vive. Então é muito importante que essa criança, ela tenha, esse adolescente, que tenha essa informação, que possa e que a família possa estar conversando, seja adolescente com HIV, seja adolescente sem HIV. Porque o que a gente quer é que essas pessoas tenham essa prevenção. Nós vamos conversar exatamente no terceiro bloco sobre a relação familiar. Este adolescente que hoje está aí, adolescente jovem de uma forma geral, todos nós, né? Independente de idade, que parece que as informações fugiram, foram embora. HIV nunca mais eu vi nenhum tipo de, seja via governo federal, estadual ou municipal, e há uma necessidade de todos entenderem que existe esse vírus já está aí, infelizmente seus números são alarmantes, são assustadores, e que se nós não tomarmos aqui todas as precauções, as medidas, né, antes, o relacionamento antes e depois, né? Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí conosco, dá tempo de avisar todo mundo. Né? Porque o assunto continua delicado, o assunto continua importante. Doutora Helena Brígido, mais uma vez obrigado, eu não vou cansar de agradecer a doutora Helena e vocês que estão aí sempre nos prestigiando com essa brilhante, enorme audiência. Muito obrigado pelo carinho de vocês, gente, obrigado mesmo de coração. Esses WhatsApp que vocês mandam, esses SMS, é isso que faz nós estarmos aqui cada vez querer mais melhorar, cada vez mais procurar profissionais de altíssimo nível e temas de altíssima relevância. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue
de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carton já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Programa de hoje, mais uma vez um tema polêmico, um tema atual, preocupante, mas graças a Deus, a partir de hoje, né, vai ficar menos preocupante, porque nós estamos levando até você conhecimento. É o nosso objetivo, é o nosso lema, sempre agradecendo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por esta oportunidade maravilhosa de estar aí na sua casa, estar aí no seu trabalho, com a sua família, com todos ao seu redor, né? E hoje, mais do que nunca, agradecendo doutora Helena Brígido. Obrigado, querida. Obrigada. Doutora Helena Brígido, que é especialista, né? Resolveu, ainda na faculdade, há 29 anos atrás, seu TCC, né? Foi, meu trabalho de conclusão de curso foi revisão bibliográfica em AIDS, que hoje é praticamente impossível fazer, né? Impressionante, né? Parabéns, que Deus lhe abençoe sempre. Obrigada. São anos e anos de bênçãos maravilhosas. Vamos falar sobre o finalzinho do nosso segundo bloco? Família. O que é família hoje? Qual é o conselho, a orientação que os pais, que as mães têm que fazer com os filhos? Com os irmãos, com os filhos? Qual é o diálogo que tem que ter hoje em casa para que não chegue a ser portador do vírus? Essa é a primeira situação. Sim. A segunda, depois de portador do vírus, já portador, como é que tem que ser essa relação? Como é que a senhora ouve, visualiza, como é que você tem visto essa relação pós-vírus, pós-portador, aquele que já é portador, e qual é o conselho, qual a orientação que a senhora dá para todos que não cheguem a passar por esse vírus, por essa doença tão triste? A palavra-chave, você já falou, diálogo. Então, diálogo para que a pessoa não adquira o HIV, e se tem HIV, diálogo para aceitabilidade da situação, que ela já aconteceu, e o acolhimento dessa pessoa. Então, quem tem filhos de qualquer idade, né, é preciso, à medida, de acordo com a linguagem da idade, é importante estar conversando. Então, a televisão está para isso mesmo, vê um filme sobre o assunto, conversa sobre alguma situação que apareceu na televisão, em um filme, mostra folhetos informativos, que as secretarias de saúde possuem esses folhetos informativos com uma linguagem muito fácil, né? E conversa com eles. Principalmente se for filhos adolescentes, porque estão iniciando a vida sexual e às vezes sem preparo. Então, o uso do preservativo, coloca preservativo, não estamos incentivando, né, que se inicie a vida sexual precocemente, mas é um fato. Já se iniciou, é um fato, e inclusive a idade reduziu para 12, 13 anos. Antigamente a moça fazia 15 anos ainda, virgem, ainda, né, seria de fato, ela era de fato apresentada para a sociedade. Hoje, infelizmente, se sabe. Então, já que nós estamos numa realidade hoje que se inicia
a vida sexual muito nova, ou seja, as moças mal estão menstruando, já entrando na fase adulta, já estão... Engravidam. Já engravidando, já estão fazendo... Então vamos falar realmente para essas moças, para esses adolescentes, que se sabe que a vida está muito... a vida sexual está se iniciando muito cedo. Então vamos falar para eles mesmo. Então essa conversa entre o pai e os pais é preciso. Sentar, minha filha, meu filho, vamos aqui. Que tal? Então é necessário conversar com os filhos, seja menina ou seja menino, levar para o médico para fazer as vacinas. A gente tem a vacina de HPV para as meninas HPV? E teremos, que previne o vírus, papilomavírus chamado, e 30% de mulheres que têm de câncer de útero são causados pelo HPV. E aí se faz a vacina. Então, conversar com essas crianças, esses adolescentes, para que usem o preservativo, né, para que entendam um pouco o que é o HIV e as outras doenças sexualmente transmissíveis. Perfeito. Então, é preciso levar para o médico para estar conversando sobre isso mesmo, né? Mas conversar, deixar o diálogo aberto, porque é muito complicado a gente ter situações em que mães não dão abertura ao pai, e aí a criança vai procurar o quê? O amigo, né? É importante sim, mas às vezes nem sempre é de fato amigo. Então a gente tem que... É o diálogo. Só que a partir do momento que se adquire o HIV, não pode virar as costas, né? É família. Então tem que dar o apoio necessário, porque as pessoas que têm HIV, quando elas são discriminadas, é muito complicado. Complicado para nós como equipe, complicado para a gente fazer com que a pessoa tenha adesão ao tratamento, que ela use a medicação corretamente, para que tenha aquele esperado, indetectável, né? E que use o preservativo também com outras pessoas. Então a gente precisa reforçar isso em todas as situações, HIV positivo ou não. Diálogo sempre, né? Sempre. Né, doutora Helena? Porque, meu Deus, eu vou fazer aqui um link novamente, se não me engano fiz no programa de ontem, entre a entrevista com o doutor Efraim, né? E essa entrevista maravilhosa também com a senhora, né? Muito difícil hoje em dia. O controle que os pais exercem sobre os filhos, né? É muito complicado, com tantas informações inúteis nos canais de televisão, nas escolas, novelas. Não quero nem falar nesse negócio chamado novela, né? Graças a Deus a nossa audiência aqui no programa aumentou cada vez mais com essa nova novela aí desse canal aí, que infelizmente parece que esqueceram dos valores familiares. Mas é importante esse diálogo. É importante demais, porque os jovens estão cada vez mais bebendo mais cedo, ingerindo álcool com mais frequência, cada vez mais novos, e paralelo ao álcool vem a vida sexual. Sim. E paralelo à vida sexual vem um monte de descobertas, um monte de besteira vem juntos, e quando deveria ser bem mais diferente. Mas já que existe o problema, já que existe a situação aí na frente, temos que lidar com elas, com muito diálogo, com muito carinho. E a senhora muito bem colocou, já não teve jeito, já é portador, aí tem que dar mais carinho ainda, tem que ter mais diálogo ainda, e não simplesmente deixar de lado. E não simplesmente... O acolhimento é fundamental, isso. Né? Para que a pessoa que tem HIV, ela precisa ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Então ela tem que frequentar os lugares que os pais, ela pode ir para a piscina, ela pode ir para a escola, ela pode jogar futebol, ela pode fazer a atividade esportiva dela. Ela tem que ser social como qualquer outra pessoa, né? Então não pode, tem HIV, fica aqui em casa, não pode sair, não pode... Né? É claro que tem alguns pais que super protegem. É legal isso, né? Mas a gente sempre orienta assim, não pode fazer nada, e o tipo de comida como é que tem que ser e tal. É claro que tem que ter uma comida saudável, para todos nós. Mas é importante a gente estar... É muito bom quando a gente atende uma pessoa e essa pessoa vem com alguém da família, ou irmã, ou pai, ou a mãe. Às vezes vem uma turma toda, assim, vem 4 pessoas, não tem problema, né? E aí querem saber como é que está a situação do paciente. É bom isso, né? Mas assim, é reforçar a informação, seja HIV positivo ou não. Perfeito. Ainda neste bloco eu gostaria de tratar um assunto bem alarmante, um tema aqui, uns dados, na realidade,
dados importantíssimos. 734 mil pessoas vivem hoje no Brasil com vírus HIV. Porém, só 589 mil pessoas sabem. Nós temos aí 150 mil pessoas que são portadoras do vírus HIV e que não sabem. Isso é bastante preocupante, porque essas pessoas que não sabem, portanto não procuraram fazer o exame, elas não vão ter acesso ao serviço de saúde para iniciar a medicação, para que esse vírus que a pessoa tem diminua a quantidade, né? E ela possa ter uma vida saudável. E esse diagnóstico chamado tardio, quando a pessoa procura o atendimento, essas tantas mil pessoas, muitas vezes procuram atendimento já doentes. E aí, ou em qualquer unidade de saúde, seja hospitalar ou não, essa pessoa descobre porque ela teve, por exemplo, uma tuberculose na cabeça, né? Uma meningite tuberculosa, ou teve uma pneumonia grave, enfim, perdeu muito peso, e aí o médico pensa, bom, acho que essa pessoa tem um HIV, então vamos fazer o teste? Vamos, faz o teste e dá positivo. Só que essa pessoa está com uma quantidade de vírus muito grande, o impacto de recebimento do teste é muito maior porque ela está doente, e aí a gente vai ter que entrar com a medicação e essa pessoa vai, provavelmente, nos próximos meses ou anos, ter outra doença chamada oportunista, que se aproveita do organismo que está imunodeficiente. Então é muito melhor a gente fazer o teste uma pessoa que não tenha sintoma nenhum, para que a gente possa fazer esse acompanhamento com mais tranquilidade, essa pessoa viver muito e viver bem, né? Mas essas pessoas, por que elas não sabem? Muitas pessoas têm até um relacionamento com uma outra pessoa que tem o HIV e resolve não fazer o teste, porque não quer enfrentar a realidade, tem medo do resultado. Ou tem algumas pessoas que de fato nem acham que, não, imagina se eu vou ter o HIV, né? Aquela coisa, não tenho isso, né? E se negam a fazer o seu teste. Então é muito importante que a gente reforce a necessidade de, diante de uma atividade de risco, a pessoa fazer o seu exame. Eu vou voltar novamente no ponto que eu falei no programa de ontem. É importante que todos nós façamos o teste pelo menos uma vez por ano. Que é importante, independente. Mas eu sempre tive cautela, sempre fiz com camisinha. Eu tenho um único parceiro, uma única parceira, já faz 2, 3, 4, 5 anos. Mas não se sabe se o parceiro de fato é só um. Exatamente. Então, meu amigo e minha amiga, eu vou agora emitir a minha opinião. Faça o teste. Não custa nada. Doutora Helena ontem falou, existem postos que em 20, 30 minutos você já sai de lá com um testezinho, já com resultado. Então não custa nada, viver saudável, viver melhor, detectar esse vírus logo no início é importantíssimo, que ele não se transforma aí num problema maior. Então, meu amigo e minha amiga, o desafio está lançado. Vocês que estão nos assistindo, que já começaram a vida sexual de vocês, desde o adolescente até o adulto, vamos fazer o teste. Vamos diminuir aí esses números, Quase 150 mil pessoas ainda não sabem que são portadores. Programa Direito e Cidadania é isso, é conhecimento. Levar até vocês informações úteis. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me negue de amor profundo, que Deus me negue de todo bem do mundo, que Deus me negue de boas atitudes, que Deus me negue. Vamos lá! Que Deus me negue
de toda a agonia. Que Deus me regue de paz a cada dia. Que Deus me regue de luz e de saúde. Que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carton já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo. Que Deus me regue de todo o bem do mundo. Que Deus me regue de boas atitudes. Que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia. Que Deus me regue de paz a cada dia. Que Deus me regue de luz e de saúde. Que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. E mais uma vez agradecendo sempre a Trindade Santa. Agradecendo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por esse momento maravilhoso, na minha vida, na sua vida, podemos aqui trocar conhecimentos, levar conhecimento até vocês. Grandes participações, grandes convidados, brilhantes convidados entrevistados. E hoje, nossa amiga, nossa colega de pós-graduação, doutora Helena Brígido. Querida, deixa eu logo me antecipar mais uma vez, te dar mais uma vez um beijo. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui conosco. Obrigada pela oportunidade. Está acabando o tempo. Calma. Ainda tem aí esse último bloco, né? Ainda dá tempo de fazer algumas perguntas que estão aqui ainda para finalizar a presença da doutora Helena hoje sobre esse tema. Ela vai voltar, com a graça de Deus, sobre outros temas, mas o tema HIV, AIDS, é hoje, tá bom? Um casal, doutora Helena, portador do vírus HIV, pode manter relação sexual sem camisinha? Não pode e não deve. Bom, enfim, quem tem HIV pode passar o HIV para outra pessoa. Mas e se a outra pessoa já tem? Qual é o problema de usar preservativo ou não usar? Todos os problemas. Se uma pessoa tem HIV e essa outra também tem, essa pessoa ela vai passar mais vírus para esta. Assim como esta vai passar mais vírus para a primeira. Perfeito. Então, quanto mais vírus um passar para o outro, mais rápido tem a possibilidade de ter as infecções oportunistas. E aí a pessoa pode até internar, né, porque o vírus vai se multiplicar. Mesmo usando o antirretroviral, os medicamentos contra o HIV, mesmo os dois utilizando, quando eles têm relação sexual, a possibilidade existe. Aí tem a questão do indetectável. Não, mas eu sou indetectável, o outro também é indetectável. Os dois são indetectáveis, seja dois homens ou seja um homem e uma mulher. Os dois são indetectáveis. Mesmo assim, a possibilidade de passar o HIV é pequena, mas ela existe, é muito pequenininha quando é indetectável, mas tem também as outras doenças, né? A sífilis, que a sífilis é importantíssima, que a gente tem que, inclusive no acompanhamento de pessoas que têm HIV, a gente sempre está pedindo o exame de sífilis. A gonorreia, a clamídia, existem várias doenças, o HPV, né? Então tem que usar camisinha os dois. Importantíssimo. Então, meu amigo e minha amiga, tem muita gente nos assistindo, você, casal, que é portador do vírus, camisinha sempre. Camisinha importante sempre. Porque cada um tem um sistema diferente, né? Exatamente. Sistema Imunológico. Imunológico de um não é o mesmo do outro. Não é. A quantidade, vamos chamar assim, de vírus que um tem é diferente do outro. E a forma do vírus, a gente fazendo a medicação para o paciente, a forma desse vírus combater, dessa medicação combater o vírus em cada pessoa. Né? É diferente. Aí tem a alimentação, tem o psicológico, tem várias Essa coisas história que de, influenciam. eu já sou portador, você também já é portador, não existe isso. Não, É cada um, já que ama o seu parceiro, exatamente. vamos amar sempre, ajudar, ou seja, não mais proliferar esse vírus. E se por acaso for com alguém que conheceu hoje, né, e mesmo a pessoa dizendo que tem HIV, usar a camisinha também, né? Perfeito, minha amiga. Pelas mesmas minha razões. colega. Excelente.
Tema importante. Existe uma PL, ou um PL, que é um projeto de lei, número 198/2015. Dentre várias situações que esse projeto está criando, tem um que torna crime hediondo a transmissão deliberada do vírus da AIDS. Esse projeto de lei é novo, né? Ele é agora deste ano, é o número 198/2015. Sim. Qual é, doutora Helena Brígido, a sua opinião sobre este projeto de lei? Ressaltando, meus amigos, minhas amigas, é projeto de lei. Vai ter que passar por todos aqueles trâmites de votação no Congresso, votação no Senado, sanção ou não da Presidência da República, etc. Porém, existe um projeto de lei cujo objetivo principal é tornar crime hediondo. Qual é a sua opinião? Qual é o seu parecer sobre esta situação? Antes disso, lembrar que quando se transmite doença para uma outra pessoa, sabendo que tem a doença, já é um crime, né? Isso em diversas doenças, falando do HIV, já é crime. Mas assim, criminalizar, colocar como crime hediondo, isso não vai fazer com que diminua a transmissão. Não vai fazer com que as pessoas que têm HIV, que não devem não devem passar o vírus para uma outra pessoa, e que é crime hediondo, o que vai acontecer? Vai haver fuga dos serviços de saúde, as pessoas vão começar a não fazer o teste, ou quem faz o teste não vai dizer que tem, porque vai ficar o dedo apontado para essa pessoa e agora o dedo jurídico, né? Uma coisa muito mais grave, como considerado como crime hediondo. Então, assim, é um absurdo, é uma forma até do preconceito, a discriminação muito maior para os pacientes com HIV, que não vai resultar em nada, porque os pacientes já são discriminados, já tem uma carga muito grande para cima deles, né? Então, no momento que espero que isso não vá adiante, o Congresso Nacional repense isso, que possa analisar melhor, porque de fato isso vai prejudicar muito o atendimento da equipe multidisciplinar com esses pacientes e esses pacientes entre si, e o acesso, sem dúvida. Essas pessoas vão acabar não comparecendo adequadamente como deve ser. Parabéns, gostei do parecer. Olhando por este ângulo, também comungo da sua opinião, do seu parecer. Atenção, meus amigos e minhas amigas, você congressista, que com certeza tem muitos que nos assistem, não deixa esse projeto ser aprovado, que ele vai piorar, né? Você viu aqui as ponderações da doutora Helena Brígido? Doutora Helena Brígido, é capacidade no país. Não sei, eu desconheço no país, estive estudando, 29 anos atendendo portadores do vírus HIV. Tem muitas pessoas nesse país que trabalham há muitos 29 anos? Sim. Olha aí, sim. É história, meu amigo. Então nós temos que tirar o chapéu, nós temos que ouvir, doutora Helena, porque conviver 29 anos não são 29 dias, nem 29 horas, nem 29 meses, são 29 anos. Então se fala com propriedade. Doutora Helena Brígido está falando aqui com propriedade, com conhecimento de causa. Então tornar esse projeto de lei em lei vai dificultar o acesso, vai aterrorizar. Verdade. Então, o que nós precisamos fazer são medidas educativas, medidas que vão realmente levar a população a usar preservativo, isso, contra a droga, contra bebidas desenfreadas. Temos que fazer com que ele tenha acesso ao preservativo, tenha acesso às informações com facilidade, que ele possa fazer o teste no momento que chegar numa unidade. Exatamente. Não pode voltar. Aquele que demorou muito para ele tomar a decisão de fazer o teste, que não é uma decisão fácil, né? Quando ele chegar numa unidade de saúde, essa pessoa não pode voltar, tem que fazer o teste. E aí quando faz o teste, que demora mais ou menos 20, 30 minutos, aí vai ser dada toda a orientação. E aí, se uma lei dessa for aprovada, nós... Realmente é um retrocesso. É um retrocesso. Muito obrigado, minha amiga, meu amigo. Meu amigo e minha amiga, pois é, eu também fiquei assim, tristinho. Tá chegando ao fim, né? Foram 2 dias lindos, maravilhosos, com essa moça maravilhosa, linda. Obrigado, doutora Helena Brígido. Querida, sempre no final, eu gosto de deixar vocês bem à vontade. Essa câmera aqui é sua, você que vai finalizar esse programa. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer a Trindade Santa.
a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por estarmos aqui, por a senhora ter atendido esse nosso pedido carinhoso, né? A produção aqui insistindo lá, e graças a Deus a senhora está aqui, passando 2 dias conosco, levando conhecimentos importantíssimos que atingem não só o adolescente, como o jovem, como o adulto, como o idoso. Sim. Né? Que a senhora muito bem colocou aqui, que a terceira idade também tem bastante portadores desse vírus. Minha amiga, muito obrigado, que Deus abençoe. Essa câmera é sua. É você que vai se dirigir agora, olhando para eles. Qual é o seu recado que você vai mandar para quem está em casa? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, que tem uma audiência muito grande, estar aqui com o Dr. Miguel, que tem feito um trabalho muito interessante de levar informação para as pessoas que às vezes não têm acesso à informação. O meu recado é assim, para todas as pessoas, não só para quem tem HIV, né? Que a gente possa estar buscando informações, porque assim, a AIDS é uma doença muito dinâmica. Ao longo desde que iniciou a epidemia de AIDS no mundo, no Brasil, nós temos tido muitos avanços da ciência. Um dos grandes avanços foi, sem dúvida, o medicamento, né? Então, os antirretrovirais, a combinação de antirretrovirais ajudou bastante, tranquilizou a gente como equipe, tranquilizou os pacientes, porque nós temos uma arma muito forte para diminuição da multiplicação do vírus. Mas a gente precisa ainda avançar mais ainda. Então, como que vamos avançar? Com a prevenção. Então, quem não tem HIV, faça a prevenção para se manter sem o vírus. E as pessoas que têm atividade de risco, de alguma forma não usaram o preservativo, ou o preservativo usou e furou o preservativo de uma forma, o uso não adequado, que essas pessoas busquem o serviço de saúde para fazer o seu teste. E para quem tem HIV, respire fundo, você tem uma equipe inteira em vários locais desse país que podem estar lhe ajudando. Não deixe de comparecer às consultas, não deixe de tomar o seu remédio, é ele que faz com que o vírus tenha uma diminuição no seu organismo e que você possa usufruir da vida, porque nós todos, nenhum de nós sabe quando a gente vai embora, né? Quando que a gente vai morrer, nem quem tem HIV, nem quem não tem. Então, que a gente tem que usufruir da vida da melhor forma possível, vivendo intensamente, mas vivendo com saúde, com qualidade de vida, porque sem qualidade de vida não tem sentido a gente estar doente, né, o tempo todo. Então, tome seu remédio, vá às consultas, converse com sua família, busque apoio em quem pode lhe dar apoio e que sejamos felizes da melhor forma que a gente achar, a forma mais adequada, mas que sejamos felizes. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, meu amigo e minha amiga. Um beijo no coração de todos e com a graça de Deus, até amanhã.